Vamos fazer uma leitura bíblica no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 13, do versículo 7 em diante. Gênesis, capítulo 13, do versículo 7 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os filisteus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na largura, porque a ti te darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mamré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Quero repetir o versículo de número 13. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Iremos meditar nesta manhã sobre esta passagem bíblica, aonde nos mostra a separação de Abrão e Ló, onde Ló resolveu
habitar na cidade de Sodoma. O título que nós damos para esta mensagem é O Preço do Mundanismo. Repetindo, o preço do mundanismo. Mundano é um termo bem conhecido dos crentes. É um termo bem conhecido de nós evangélicos. Os incrédulos pouco conhecem tal expressão. Nós sabemos que mundano é aquele que participa dos pecados e prazeres do mundo. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, versículo 15: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Portanto, mundo, na Bíblia, se refere ao padrão, ao sistema decaído e contaminado pela entrada do pecado no mundo. Mundano é aquele que se corrompe com o mundo. Mas por que os crentes, os evangélicos usam esta expressão? Para sabermos o que este termo significa, precisamos conhecer primeiramente o termo igreja, porque se não houvesse igreja, não haveria mundanismo. O termo, a palavra igreja, vem da palavra grega eclésia. E eclésia é um grupo daqueles que foram chamados para fora. Eclésia, igreja, quer dizer separados para Deus. Portanto, a igreja é formada de pessoas que se separaram do mundo. A igreja é formada pelos santos. Quando falamos santos, este termo santo tem o sentido de separado, reservado. E muitas vezes nós não entendemos o que significa igreja. A igreja não é um prédio. A igreja não é uma denominação. A igreja são pessoas separadas por Deus que resolveram sair do mundo, deste mundo decaído e contaminado pelo pecado, para seguir o Senhor. E os irmãos hão de convir comigo que a igreja de nossos dias está perdendo o seu sentido verdadeiro. Muitas vezes nós esquecemos do verdadeiro sentido da igreja e nos misturamos com o mundo. Onde está a diferença? A igreja primitiva crescia porque era caracterizada pela separação do mundo, pela diferença dos incrédulos, e ela convencia
ela se multiplicava pela sua diferença. A igreja primitiva, repito, era uma igreja separada do mundo. Há quem pense que precisamos nos misturar com o mundo para ganhá-lo para Cristo. Esta ideia, esta mentalidade, essa filosofia é diabólica. Jamais, repito, jamais ganharemos o mundo nos tornando parecidos com ele. Não podemos nos esquecer que somos filhos de Deus e não podemos fazer as mesmas coisas que fazem os filhos do diabo. Não podemos ter as mesmas palavras, não podemos ter as mesmas vestes. O nosso modo de viver tem que ser diferente. E nós queremos, nesta manhã, baseados na vida de Ló, no texto em que nós acabamos de ler, falar sobre o preço do mundanismo, pois é esse um assunto atual e que nós precisamos entender e compreender. Queremos afirmar que o preço do mundanismo é a perda da felicidade. Pelo que aprendemos na Bíblia, no texto em que nós acabamos de ler, Ló era um tipo mundano e ambicioso. Ele era independente do tio e tinha os seus próprios rebanhos e também os seus servos. O texto nos afirma que surgiu uma contenda entre eles, entre Abraão e Ló. E a contenda começou quando os pastores de Ló começaram a contender com os pastores de Abraão. Mas Abraão era um tipo de crente manso. Abraão não era um crente mundano e procurou resolver esta situação. Então ele disse para Ló, lá em Gênesis capítulo 13, versículo 8 e versículo 9, e disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E Ló preferiu ir para Sodoma. Eu realmente não entendo o que Ló estava fazendo junto com Abraão. Deus chamara apenas Abraão e não a Ló. Mas Ló veio de carona. Ló veio junto com Abraão. E diante desta proposta que Abraão colocou para Ló,
quando aumentou a contenda entre os seus pastores e os pastores de Ló, então, diante desta proposta, Ló escolheu a campina do Jordão. A campina do Jordão, que é regada por muitos riachos e de uma fertilidade assombrosa. Ló escolheu Sodoma. Ló, na cidade de Sodoma, teve a oportunidade para prosperar, para ficar rico, mas a sua escolha se converteu em maldição. Uma vez, Ló foi levado cativo e outra vez teve que correr para salvar a sua vida. E isso graças à intercessão de Abraão. O pobre Ló foi enganado pela vista. Mundano, ele escolheu as campinas do Jordão, que era regada por muitos riachos. Ló foi enganado pela vista e, mudando continuamente de lugar, chegou finalmente à corrupta cidade de Sodoma, onde ali se estabeleceu e parece, pelo texto indica, que ali ele se casou, chegando a ocupar um lugar de destaque nesta cidade de Sodoma. Meus irmãos, na experiência de Ló, encontramos uma grande ilustração do preço que o crente tem que pagar quando se afasta de Deus para seguir os prazeres deste mundo. A Bíblia diz que o povo daquela cidade era corrupto, devasso, e Ló ficou lá, afligindo sua alma, mas sem sair do lugar. Triste exemplo de um homem que só buscava os interesses deste mundo. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 7 e versículo 8, ele relata sobre a vida de Ló, sobre a tristeza de Ló quando ele vivia em Sodoma. Diz o texto: e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma pelo que via e ouvia. Repetindo esta parte final, Jó, enfadado, afligia todos os dias a sua alma pelo que via e ouvia. Portanto, Ló não estava feliz em Sodoma. Ló se afligia todos os dias. Eu não conheço, realmente não conheço
um crente mundano que seja feliz. Não conheço um crente mundano que seja um crente realizado. Vocês podem me apresentar um? Creio que não. Antes, vivem reclamando, insatisfeitos, deprimidos, amargurados, enfadados. Me preocupa muito quando vejo crentes enfadados, amargurados, tristes. E Ló era um crente mundano e por isso vivia aflito, afligindo sua alma. Então, meus irmãos, vemos que o preço do mundanismo é a perda da felicidade. O mundanismo traz aflição. Meu prezado irmão que me ouve nesta manhã, eu não conheço a sua vida, mas eu te pergunto, você é feliz? Você é feliz como crente? Você é feliz como esposo? Você é feliz como filho? Você é feliz como pai? Analise sua vida nesta manhã. Quem sabe tu és mundano como Ló. Nós temos um outro exemplo na Bíblia de um homem, de um rei que entrou pelo caminho do mundanismo. Davi, quando ele peca com Betseba e ele é repreendido pelo profeta Natã, não somente ele comete o adultério com Betseba, mas ele manda matar, providenciar a morte do seu esposo, quando ele entrou pelo caminho do pecado, pelo caminho do mundanismo, e após ele ter reconhecido o seu pecado, quando foi confrontado pelo profeta, lá no Salmo 51, versículo 12, ele diz o seguinte: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Qual foi o preço do mundanismo deste rei Davi? Foi o mesmo preço do mundanismo de Ló, a perda da felicidade. Por isso que eu afirmo nesta manhã, o preço do mundanismo é a perda da felicidade. Vamos então continuar analisando a leitura, o texto bíblico que estamos estudando. O preço do mundanismo é a perda do poder do testemunho. Um crente mundano, ele perde o poder do testemunho. Ele deixa de ser o sal da terra e a luz do mundo. É difícil dar testemunho daquilo que não temos e daquilo que não somos. Ló não tinha poder no seu testemunho quando ele estava habitando
em Sodoma. Mesmo Ló tendo uma posição elevada naquela cidade, o povo continuava corrupto. Ló não influenciou as pessoas da cidade de Sodoma, mas ele foi influenciado. Creio que Deus só o livrou pela intercessão de Abraão. Nós lemos lá em Gênesis capítulo 18, quando o Senhor avisou a Abraão que iria destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, como Abraão insistiu: se houver 50, se houver 45, se houver 40, 30, 20, 10 justos, o Senhor destruiria a cidade. E o Senhor disse que se ele achasse ali 5 justos, 10 justos, ele não pouparia aquele lugar. Deus então enviou 2 anjos para tirar Ló, mas ele estava cego e não percebeu que eram vindos de Deus. Meu irmão, minha irmã, o crente mundano não vê as coisas de Deus. Vejamos um outro exemplo, o exemplo de Balaão, o profeta mercenário, que foi contratado por Balaque, rei de Moabe, para amaldiçoar Israel. E ele ali foi ao caminho de Israel, recebeu o seu dinheiro, e o Senhor ali fala com ele através daquela jumenta. E 3 vezes aquela jumenta ali procura impedir. A jumenta vê o anjo e se desviava. Balaão não via nada. Por que que Balaão não via nada? Porque o crente mundano não vê as coisas de Deus. O crente mundano não tem poder no seu testemunho, não influencia as pessoas com quem vive. O crente mundano não ganha almas para Cristo, não influencia as pessoas, mas é influenciado. Vejamos um outro exemplo de uma pessoa, um crente mundano, Sansão. A Bíblia afirma que a vida dele, antes de se tornar mundano, era conhecida e muitos creram em Deus através de Sansão. O povo sabia que o Espírito do Senhor estava sobre ele. O povo sabia que ele era usado por Deus. Mas quando Sansão pecou, casando-se, se envolvendo com uma mulher incrédula, o Espírito do Senhor se retirou dele e ele perdeu a sua força. Os olhos foram vazados
e agora perdeu o poder do testemunho, e agora o povo zombava dele, dizendo: onde está o teu Deus? É isto que o pecado faz na vida do crente mundano. Vejam o perigo do casamento com o incrédulo. Que escândalo para a obra de Deus. Assim acontece com os crentes mundanos. São escândalo para o Evangelho, pois perdem o poder do testemunho e as pessoas zombam deles. Quanto mais a igreja se mistura com o mundo, tanto mais perde seu poder. A igreja primitiva era uma igreja separada do mundo. Também observamos no texto lido, no texto que estamos estudando, que o preço do mundanismo é a perda da família. Ló constituiu família em Sodoma. Ló teve 2 filhas. Os anjos perguntaram: tem mais alguém? Tira-os para fora deste lugar. Mas Ló não obedeceu à determinação dos anjos. Pela manhã, os anjos novamente disseram para Ló: levanta-te, toma a tua mulher e teus filhos e sai daqui, para que não pereças. Ele, porém, diz o texto bíblico lá em Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 16, ele, porém, demorava-se, e aqueles anjos lhes pegaram pela mão, retirando todos, os puseram fora da cidade e disseram: escapa-te por tua vida, escapa-te e não olhes para trás. Mas a esposa de Ló olhou, e o que aconteceu com ela? Diz a Bíblia que ela foi transformada em uma estátua de sal. Ló perdeu a mulher, Ló perdeu tudo o que tinha, perdeu a sua fazenda, perdeu os seus rebanhos. Demorava-se. Por que que ele demorou para sair? Foi a cobiça que o levou para lá, e pela cobiça teria perecido. O amor ao pecado o fazia demorar. Um pecado leva a outro pecado. Aquelas cidades foram destruídas por causa da depravação moral. O que aconteceu com Ló e suas filhas refletem a imoralidade das cidades destruídas.
Diz a Bíblia que elas, as suas filhas, pecaram contra Deus, mantiveram um relacionamento sexual com o próprio pai. E das filhas de Ló se originaram duas nações que são terríveis inimigos de Israel, os Moabitas e os Amonitas. Portanto, o preço do mundanismo é a perda da família. Ló perdeu sua família, Ló perdeu os seus bens. Este é, meu prezado irmão, minha prezada irmã, o preço do mundanismo. Os irmãos estão percebendo como o mundo engana. Os irmãos estão percebendo como o pecado é enganoso. No início, Campina Verde, linda pastagem, e depois do engano do pecado, depois fogo e enxofre. É assim também em nossos dias. No início, tudo é muito lindo, tudo é muito agradável, o mundo é desejável, o mundo nos apresenta os seus prazeres. E depois, destruição, tristeza, desespero, morte espiritual. Quantos jovens, quantos irmãos que serviam ao Senhor fielmente na casa de Deus, encheram os olhos com o mundo, com as luzes do mundo, com os prazeres do mundo, com as miragens do mundo, e hoje estão na miséria, entregues ao pecado, envolvidos nas drogas. Repetimos o texto que já lemos aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17, para encerrarmos. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Repetindo a parte final do texto, preste bem atenção, meu irmão. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, tudo aquilo que o mundo oferece, as vantagens que o mundo oferece, tudo passa. Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Que nesta manhã você possa tomar esta posição de ser um crente verdadeiro, de continuar dentro da vontade de Deus, se afastar do mundo, se afastar do pecado e se aproximar mais e mais de Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém.